Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural, que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Porque só assim, né, a gente pode levar a boa informação para frente. Estamos aí iniciando 2024, estou sumido um pouco do canal organizando algumas coisas, mas vamos voltar com tudo, principalmente para trazer um pouco mais de consciência e argumentos e ferramentas necessárias para que a gente não caia nos discursos, né? O grande problema hoje é que toda vez que a gente vai defender o agro brasileiro, a gente fica lá, não, porque o agro preserva 60%, porque 30% da mata hoje está dentro de propriedades rurais, porque nos Estados Unidos a gente utiliza o deserto de Mojave como preservação. Essas coisas são importantes do ponto de vista informacional? Óbvio que são, porque constata uma realidade que não adianta a gente ficar só falando isso. Todo mundo sabe disso. Eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Todo mundo sabe disso. Os políticos sabem disso. Talvez quem não saibam é a população em geral. Então a gente não pode... Veja, existe uma diferença entre combater um problema, né? Que aí nós estamos falando de implementação de políticas públicas, organismos internacionais interferindo na nossa soberania e até mesmo controlando a nossa produção de alimentos, beleza? E existe a propaganda. A propaganda ela é direcionada à população de conscientização. Então, existe a propaganda e existe a guerra cultural. Nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra e as ferramentas que nós vamos utilizar em cada uma delas. Tá? E aqui um exemplo muito claro que eu vou trazer para vocês. Circulou diversos vídeos, quero parabenizar o presidente do Sindicato Rural lá de Sinop pela informação e pela combatividade. Tem que combater mesmo, né? Nós temos que ser combativos, né? Nós temos que combater. Agora, a gente também precisa entender, né? E isso é muito importante. Agora a gente precisa entender que uma coisa é o que nós falamos lá na televisão e na forma de divulgação. Outra coisa é o que nós vamos fazer efetivamente. E isso não acontece. Nós temos o legislativo, nós temos os sindicatos, nós temos as entidades representativas do agro que vivem da propaganda do povo e com essa propaganda do povo continua colocando para dentro regulamentações dos organismos internacionais que vai levar ao resultado, né, que vocês não querem, que vocês estão combatendo. De nada adianta nós falarmos que o Brasil preserva 60% quando a gente não sabe que eles não estão preocupados em quanto que o Brasil preserva. Na verdade, eles querem que o Brasil preserve 80%. E não adianta você ficar, não, mas eu quero preservar 60%. Aí você vai lá, aprova, por exemplo, o mercado regulado de carbono, que faz com que você limite as emissões e crie uma forma de controlar a produção brasileira, e vocês acham que isso é uma forma de que, não, veja bem, isso aqui não vai interferir, o agro não está dentro. É óbvio que o agro está dentro. Porque eu vou mostrar para vocês que ele vai ser colocado lá dentro. E é isso que a falta de dimensão do verdadeiro problema, quando você vende a narrativa, por exemplo, vou usar mais um exemplo, você vende a narrativa do, não, porque nós somos altamente produtivos e nós temos a capacidade de aumentar a nossa produção agrícola, nós temos a capacidade de aumentar a nossa produção pecuária e isso é louvável. O que exatamente você está fazendo? Hoje no Brasil nós temos uma regulamentação, tá? Eu compro uma fazenda na bacia amazônica, tá? No bioma amazônico. Eu posso desmatar quanto? 20%. O que acontece se eu desmatar 20% hoje, autorizado por lei, Código Florestal, lá na bacia amazônica? Eu vou conseguir vender soja? Exportar essa soja? Eu vou conseguir vender boi? Exportar esse boi? Hoje. Abrindo a área hoje. Me respondam aí nos comentários, manda o recorte do vídeo pro pessoal dos sindicatos e tal. Não. Não vão. E não vão porque eu tenho um colega que me ligou e falou assim, André, o que eu faço? Vou plantar feijão e arroz, porque eu não posso plantar soja. Porque eu fiz uma consulta em algumas tradings e elas não aceitam comprar o produto, porque existe uma regulamentação agora na União Europeia que áreas desmatadas pós... Vocês estão entendendo que não vale o que está no Brasil? E tudo isso por conta da narrativa do quê? Porque o Brasil é sustentável. Porque o Brasil tem que aumentar sua produção agrícola com as terras já disponíveis.
mas o que eles verdadeiramente querem. E é aqui que eu quero trazer o conceito para vocês entenderem o que nós temos que combater. Vamos lá, sem delongas, vai. Deixa eu mostrar página, bonitinho, tweet Marina Silva, tá? Foi esses dias, há uns 3, 4 dias, ela participou de um evento, Valor Econômico, aquela turma toda, né, que a gente já conhece. E Brasil tem meta de recuperação, 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Aqui eu quero fazer um paralelo. O que são áreas degradadas? Pastagem degradada, 65% do território brasileiro hoje tem pastagem degradada. Ou seja, até 2030 tem que recuperar essas áreas degradadas. Então, 65% do território de pastagens degradadas hoje pode ser alvo da meta. Vamos voltar ao tweet. É o famoso agro não tá dentro. Esse é um dos objetivos mais ambiciosos que a nossa nação traçou para alcançá-los, a colaboração de todos, mensagem que reiterei dia 29, no seminário que debateu o impulsionamento da restauração florestal brasileira. Veja, restauração florestal brasileira. Restauração florestal brasileira, o que é? Para quem não sabe, é simplesmente você cercar e deixar que a floresta venha. Olha como é interessante esse discurso de restauração de floresta brasileira. E aqui eu vou fazer um paralelo com vocês, recortinho para você mandar para os seus climatologistas adeptos ao terrorismo climático. Se eu cercar uma área, bioma atlântico, qualquer um que seja, amazônico, qualquer um que seja, eu cerco uma área ali. Daqui 10 anos, o que vai ter lá? Cara, vai ter uma floresta de novo. Não vai ter um deserto. Vai ter uma floresta de novo. E aqui eu quero fazer um paralelo com o que o professor Molion já disse isso 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes. Não chove porque tem floresta. Tem floresta porque chove. Esse é o ponto. Então, hoje, se nós abandonássemos o Mato Grosso hoje, ele ia virar uma floresta amazônica de novo. Né? Na região norte lá, que entra no bioma amazônico. Ah, não, mas como? A monocultura ia virar uma floresta de novo. Só você dá prazo para ele. Ele vira. É por isso que existe restauração florestal. O argumento deles já estão contradizendo as questões de desertificação. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, restauração florestal em São Paulo, ocasião estive acompanhado do secretário do Meio Ambiente, aquela questão toda. O encontro, o diálogo da COP28 foi promovido, Bom, o que é o desafio? Executar a política, as oportunidades são mais de 4 bilhões de toneladas de CO2 podem ser armazenadas em vegetação restaurada e cerca de 2,5 milhões de empregos gerados a partir desse esforço. Empregos aqui, pessoal, quero que você entenda que ele vai criar burocracia para vender serviço, ou seja, aumento de custo. Tem atuado em fortalecer a segurança jurídica fundiária, vamos fazer um paralelinho aqui com as questões de desapropriação de terra, pastagem degradada, descumprimento da função social, desapropriação, poderia utilizar aqui para fazer a grande sacada, não, porque agora nós vamos fazer crédito de carbono em florestas públicas, isso é muito bom e tal, beleza. Pega aí agora as áreas de desapropriação de terra para fazer, enquanto não tem família para ser assentada, ou colocar assentamentos de MST para vender carbono, né? Entre as medidas, parceria com o BNDES, óbvio, é pleonasmo. Floresta viva na restauração ecológica em todos os biomas. Tá, pô, chega disso aqui. O que eu quero dizer com você? Para quem não sabe, uma das grandes sacadas que se discute na ação do STF, essa aqui, ação direta de inconstitucionalidade sob número 7582, que discute a lei do marco temporal aprovada no Congresso Nacional, que foi o que nós alertamos lá atrás, já no programa Nome aos Bois, entre outros.
A lei está discutindo, diversas entidades agora estão com a amicus curiae, aquela história toda, né? Os partidos de sempre entraram com a ação para derrubar a constitucionalidade da norma, porque o STF já tinha se pronunciado acerca da marcação de terras indígenas e que o Congresso meio que, né, atropelou o STF. Bom, de qualquer maneira, um dos grandes argumentos é que a população indígena é um catalisador de restauração florestal que visa o combate ao aquecimento global. Veja, vou repetir se você não entendeu. As populações indígenas são vistas hoje, do ponto de vista internacional, como os maiores preservadores das florestas primárias e que eles possuem uma grande importância, inclusive reconhecido na normativa da União Europeia contra desmatamento e importação de produtos de origem de desmatamento, as populações indígenas, como os grandes fomentadores e protetores das florestas para combater o aquecimento global. Conclusão: de que adianta você ficar vendendo a ideia de que o Brasil preserva sei lá quantos %, e eu tô falando lá e falando aqui que eu esqueci de mudar a página, de que adianta você ficar falando de preservação se você não entende que você está combatendo o inimigo errado, com os argumentos errados. A grande verdade é que ninguém quer falar de aquecimento global, todo mundo tem medo de ser taxado, de negacionista, aquelas ideias todas, e fica aí se deixando levar pelo respeito humano e afundando ainda mais o país, porque está deixando de enfrentar e assumir as consequências da verdade. É isso que falta. E sabe por que falta? Porque olha o que vai acontecer. Se vocês ainda não entenderam, e eu vou ter que falar de novo isso, a ação direta de inconstitucionalidade, o STF utiliza como fonte de argumento a Agenda 2030 da ONU. Dentre elas, erradicação da pobreza, ODS 1, Fome Zero, ODS 2, redução das desigualdades, ODS 10, ação contra a mudança do clima, ODS 13, vida terrestre, ODS 15, paz e justiça das instituições eficazes. Vou dar um exemplo só para vocês. Da Agenda 2030, aqui bonitinho, dos ODS, ó, sitezinho do STF e tal, os ODS cumpridos, tal, painel, todas aquelas explicações. Nós temos ODS Vida Terrestre, que é o 15 do julgamento da ação, que dá uma olhadinha o que ele quer dizer, tá bom? ODS 15. 15.2. Promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas, aumentar substancialmente o florestamento e reflorestamento globalmente. 15.3. Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas, até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, Marina Silva, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Como que você consegue isso? Trazendo florestinha. Aí a gente fala que eles escrevem, né, o que eles vão fazer, e a gente fala e ninguém acredita e fica contando lorota, que em 2020 já tinha um artigo da FAO junto com o Environment Program da ONU que diz que, vamos lá para a paginazinha logo, seu objetivo, tá? De acordo, aproximadamente 1/3, 34% das florestas primárias. Eu estou lendo aqui. Primary Forest. Estou lendo aqui, tá? Existe aproximadamente 34% ainda de florestas primárias, espalhadas em 3 países: Brasil, Canadá e Rússia. Sendo que este mesmo artigo estabelece como prioritárias do ponto de vista de biodiversidade, do ponto de vista de, vamos dizer assim, eu vou usar até um termo errôneo, tá? Mas eu preciso usar ele. Como a floresta é essencial para a sobrevivência da humanidade, porque não é, tá? Essencial para a sobrevivência da humanidade.
as florestas tropicais e subtropicais. Porém, essas florestas primárias no Canadá e na Rússia, elas não são tropicais. Sobrou quem? O Brasil. Agora, quando a gente volta aqui na Marina Silva e vocês conseguem entender o que ela quis dizer, sobre restauração florestal brasileira, ela não criou isso em 2024. Ela está trazendo uma agenda que já vem lá de 2020 com pesquisas, fomento de políticas públicas, com aprovação de normas na União Europeia, com incremento do aparato judiciário brasileiro para utilizar os mesmos princípios, as mesmas pesquisas, e nós temos como foco a preservação e aumento do território indígena como uma forma de combater o aquecimento global. Adianta você usar como argumento que você preserva 60% do território? Ou será que você vai ter que mudar de argumento e enfrentar a verdade? Primeiro vídeo de 2024, a minha mensagem para você. Vamos dar uma estudadinha? Vamos começar a ler um pouco mais e combater o que realmente importa, não os acessórios. Vamos enfrentar. Não é fácil, mas com boa informação e estudo a gente chega lá. Grande abraço a todos e uma ótima semana.